Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management no Brasil, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do mês de agosto. Como sempre, passaremos pela cena global e depois olharemos os desdobramentos desse cenário para o Brasil. Em relação ao cenário internacional, o mês de agosto foi marcado por uma nova alta das bolsas globais. O S&P nos Estados Unidos subiu quase 2%, na Europa um avanço mais tímido, mas ainda positivo de 1%, e na China um grande destaque no último mês com uma alta de mais de 10%. Na nossa avaliação, esse novo desempenho positivo das bolsas no mês de agosto foi justificado pela redução do ruído tarifário. Alguns acordos foram firmados, apesar da alíquota efetiva de importação ser mais alta do que no início do ano, inclusive mais alta ali do que após o Liberation Day, houve uma redução do ruído e das incertezas. Fora isso, continuamos a ter resultados positivos nos Estados Unidos, reforçando a saúde do setor privado, mas também o risco de reduzido de uma recessão, e por fim, não podemos esquecer das sinalizações de política monetária com maior clareza de que o Fed pode retomar o seu ciclo de corte de juros já em setembro. Sobre a situação das tarifas, como comentei, a gente continua numa fase tensa de negociações, mas a verdade é que muitos acordos foram firmados ao longo ali do mês de julho e de agosto, indicando que por hora o novo patamar de tarifas deve seguir por um bom período. A tarifa alíquota efetiva média que nós calculamos de importação dos Estados Unidos está ao redor ali de 17%. É verdade que esse é um patamar bem mais alto de antes do Trump assumir, e como eu disse, até um patamar um pouco mais alto depois do que nós calculávamos após o Liberation Day. Mas mesmo com esse patamar mais alto, houve uma sinalização de que esses acordos por hora reduzem todo o ruído e há um tempo para digerir os impactos dessas tarifas, tanto em atividade como em preços. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente já vê impactos ali mais claros nos segmentos mais sensíveis a essas tarifas, de qual vai ser a inflação nos próximos meses. A gente vê que a inflação ao redor desse ano, pelo menos o núcleo, deve terminar ao redor de 3%. Mas mesmo que isso confirme o impacto inflacionário, nós ainda não vemos esse efeito como persistente. Ainda segue o cenário base de que esse choque de tarifas, esse aumento da inflação por conta dessas tarifas deve ser algo transitório. A gente não viu uma deterioração das expectativas de inflação. Quando a gente olha ali as intenções de repasse, há uma perspectiva das empresas de não passar isso para o consumidor de maneira significativa. E o mais importante, já há alguns indícios ali em pesquisas como o ISM de manufatura e o de serviços de que o pior ali desses repasses de tarifa ficou para trás. Pelo lado da atividade, como eu disse, o mercado comemora que não há sinais de recessão, não só por conta dos resultados das empresas, mas pelos números econômicos mesmo, só que mesmo sem a recessão clara nos Estados Unidos, a desaceleração acontece. Quando a gente olha o PIB anualizado do segundo trimestre, a gente vê uma forte desaceleração da demanda doméstica. Além disso, o mercado de trabalho, o principal dado econômico divulgado no último mês, mostrou uma criação de vagas bem abaixo do esperado e uma significativa revisão baixista para os últimos meses. Com isso, a taxa de desemprego gradualmente sobe. É verdade que é um patamar baixo desse desemprego, 4,2%, mas isso mostra ali a economia americana perdendo o fôlego em linha com o patamar mais restritivo de política monetária e com toda a incerteza a respeito dessas tarifas. Nesse cenário, a nossa avaliação é que o Fed, através do discurso do presidente Powell no Jackson Hole, demonstrou maior conforto em relação aos cortes de juros já sendo retomados na reunião de setembro. A gente vê que o Powell reconheceu uma mudança do balanço de risco, colocando mais ênfase numa eventual deterioração no mercado de trabalho depois desses números mais fracos de payroll. Com isso, nós entendemos que o Fed já deve cortar os juros em setembro em 25 pips e que na reunião de dezembro deve ter uma nova redução de juros. Esse cenário de um corte de juros num ambiente em que não há uma recessão e num ambiente em que a inflação mostra-se persistentemente acima da meta, mas por um fator que pode ser transitório, na nossa avaliação é uma justificativa importante para os ativos de risco manterem
esse desempenho tão positivo. Mas claro que esse cenário global, ele merece atenção. Apesar desse pano de fundo ser favorável, existem outros elementos ali que podem trazer maior volatilidade ou pressionar os ativos de risco nos próximos meses. Um fator importante é a respeito das tentativas do Trump de enfraquecer ali a independência do Fed e do Banco Central. Já há uma pressão explícita do Trump para o Powell reduzir os juros o mais rápido possível, mas agora o Trump tenta demitir uma das diretoras do Fed, a Lisa Cook. Esse processo vai ser longo judicialmente, mas isso levanta as dúvidas sobre a independência da instituição e, além disso, também pode ser um fator para desancorar as expectativas que por lá permanecem ao redor da meta, fazendo com que esses choques sejam temporários. Esse fator a respeito da independência do Fed num ambiente de deterioração fiscal dos Estados Unidos, nível alto de juros e, claro, muitas outras regiões trazendo preocupações fiscais, como o Reino Unido, a questão de França voltando para o foco, fazem com que o prêmio de risco siga elevado e que as taxas de juros globais continuem subindo. Por hora, essa alta dos juros longos não foi um fator para inibir o otimismo de equities e para levar a uma realização dos mercados, mas nós colocamos isso como um ponto de atenção. Tanto a questão das expectativas de inflação nos Estados Unidos, como a alta desses juros longos e eventuais consequências que isso pode ter para a estabilidade financeira. Enquanto nós observamos esse risco, nosso cenário base não mudou. Nossa avaliação é que os Estados Unidos evitam uma recessão, a inflação mostra-se transitória e o Fed tem um espaço ali moderado para afrouxamento monetário. Nesse ambiente global, a nossa avaliação é que o desempenho para economias emergentes é positivo. Inclusive, quando a gente olha para o cenário de Brasil, no mês de agosto, nós tivemos um desempenho favorável dos ativos de risco. O Ibovespa subiu um pouco mais de 6% no último mês, de novo atingindo um recorde nominal histórico, alcançando mais de 140 mil pontos. A nossa taxa de câmbio apreciou um pouco mais de 3%, voltando ali para perto dos 5,40, e os juros longos também tiveram um recuo, ficando abaixo do 14%. Na nossa avaliação, o ambiente global favorável explica em grande parte ali esse dinamismo dos ativos locais. Mas a verdade é que no mês de agosto nós também tivemos notícias positivas aqui do cenário de Brasil. Uma notícia positiva é em relação à conjuntura sobre a possibilidade de corte de juros acontecerem. Claro que o Banco Central continua com um discurso duro, afirmando que a taxa de juros irá permanecer por um período bastante prolongado nesse patamar de 15%. Mas mesmo com o Banco Central mantendo esse discurso duro, nossa avaliação é que as condições atuais indicam que o Banco Central deve reduzir o nível da Selic antes do que nós esperávamos anteriormente. Antes nós acreditávamos que o juro só fosse cair no segundo trimestre de 2026, agora nós antecipamos essa queda para o primeiro trimestre, para janeiro do ano que vem. E por que nós tivemos essa alteração importante? O primeiro ponto é a questão da atividade. Nós não mudamos a nossa projeção de PIB para esse ano de 2,3 e nem de 1,6 para o ano que vem. Só que os riscos que eram altistas agora se mostram mais balanceados e tendendo até um pouquinho de riscos para baixo nesse ano. Por quê? O PIB do segundo TRI foi um pouco melhor do que todo mundo esperava, um crescimento de 0,4, só que a gente viu ali a composição mais heterogênea. A gente já vê ali alguns setores cíclicos perdendo força, mas o mais importante são os primeiros dados do trimestre mostrando perda de tração da economia. Julho e agosto caminham para ser meses ruins para a atividade, a produção industrial já caiu em julho, mas a queda forte da confiança e o quadro ali do números de crédito mostrando desaceleração apontam para um terceiro trimestre ali rodando perto da estabilidade. Isso, na nossa avaliação, deve continuar no quarto trimestre e a gente pode ter até uma leve desaceleração mais forte, a depender ali desses números de confiança que foram piores. Claro que a gente ainda roda numa economia acima do potencial, com o hiato aberto, mas para nossa avaliação, esses números dão conforto para o Banco Central entender que a política monetária está tendo efeito e que há uma desaceleração
finalmente desses números de maneira mais espalhada. O único senão nessa história toda é o mercado de trabalho. Por hora, o mercado de trabalho não mostra sinais de arrefecimento, de inflexão. Sabemos que é uma variável defasada que demora a reagir, mas isso ainda deve ser um fator de preocupação para o Banco Central e por isso o Banco Central não deve mudar ali o seu discurso, a sua narrativa ao longo das próximas semanas. Mas além do lado da atividade, no campo da inflação as notícias também estão mais favoráveis no curto prazo. Apesar do último número oficial, o IPCA 15 de agosto, ter tido uma abertura ali mais desfavorável, contudo relacionado a serviços e a núcleos, um pouco acima do que a gente esperava, quando a gente olha o balanço dos últimos meses e a expectativa para frente de queda de preços de alimentos, o atacado com os preços muito bem comportados e esse real num patamar de 5,40 ali, mais valorizado do que nós imaginávamos e do que no início do ano, isso contribui para um balanço positivo da inflação nos próximos meses. Por conta disso, a gente revisou para baixo também o nosso IPCA desse ano de 5,2 para 5,40, para 5%. Mas fora este ano, para o ano que vem, a gente também fez uma revisão, trazendo de 4,3 para um patamar ligeiramente abaixo de 4%, ao redor de 3,9%. As nossas revisões foram acompanhadas também de queda das expectativas de inflação para o ano que vem. Para 2026, finalmente essas expectativas começaram a ser influenciadas por essa inflação corrente positiva e a expectativa mediana do Focus caiu para 4,3. De novo, um cenário ainda complicado para o Banco Central, de economia rodando acima do hiato, expectativas bem acima do centro da meta. Mas na nossa avaliação, esses números continuando ao longo do segundo semestre até o final do ano permitem com que o modelo do Banco Central no início do ano que vem mire ali um patamar ao redor da meta do seu horizonte relevante e fazem com que o Banco Central tenha espaço para reduzir em um pouco grau essa política monetária que ainda é restritiva. Por conta disso, nós esperamos 200 bips de corte, levando a Selic para 13%, que ainda é um patamar acima ali do que seria o neutro, tá? Claro que tem uma discussão a respeito de antecipação desse corte para o quarto trimestre. Nossa avaliação é que por hora não existem elementos para isso ocorrer em dezembro. A comunicação do Banco Central segue dura, a gente ainda não teve uma grande frustração com a atividade e precisaria ter uma nova rodada de apreciação do real. Sem esses elementos, nós achamos que, por enquanto, o cenário base é em janeiro do ano que vem. Mas além da questão de uma eventual queda dos juros ficar mais clara, mesmo que tenha essa divergência sobre o timing de quando seria o primeiro corte, um outro elemento importante na dinâmica local é o cenário político. O cenário político, as atenções cada vez mais se voltam para a corrida eleitoral do ano que vem. Claro que ainda está distante, falta um pouco mais de um ano, mas esse tema sobre uma eventual alternância de poder não para de ganhar força nos mercados locais. Nós sabemos que toda a questão do tarifaço levou o governo Lula a ter um aumento de popularidade, mas as últimas pesquisas apontam ali para uma perda de fôlego desse apoio ao Lula, indicando que essa narrativa ali não ganharia atração eventual. Só que além desse impacto do tarifaço se mostrar limitado ali para melhorar a popularidade do Lula, o que nós vimos ao longo do último mês foi um movimento mais claro ali a respeito de uma organização dos partidos de direita para a tentativa de uma candidatura única e uma definição o mais rápido possível. Claro que ainda tem muitas variáveis em jogo, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como aprovações de pautas no Congresso que podem afetar esse jogo, como a questão da anistia, mas a verdade é o que nós vimos ao longo das últimas semanas, um movimento ali do nome do governador de São Paulo ganhando habilidade, não só por apoio eventual do ex-presidente, mas partidos do Centrão apoiando, ele se mostrando ali muito mais confortável nesse personagem de ser um candidato para as eleições do ano que vem e ele já articulando e se colocando em discursos como presidenciável. Ainda falta um longo tempo, mas mostra ali como essa questão da eleição deve começar a afetar de maneira mais clara os ativos domésticos. Em suma,
O mês de agosto trouxe avanços relevantes tanto no campo econômico como político aqui de Brasil. Pelo lado econômico, nós tivemos mais evidências de que a perda de fôlego da atividade está acontecendo no momento em que finalmente as expectativas de inflação recuam. Essa conjuntura, na nossa avaliação, possibilita a discussão a respeito da taxa de juros cair já no início do ano que vem. E esse sentimento de que a taxa de juros pode voltar a cair acontece no momento em que o cenário político também se consolida ali como um gatilho importante para os ativos de risco e com uma discussão mais clara a respeito dos rumos da oposição e da possibilidade de alternância de poder. Na nossa avaliação, esses dois fatores são importantes para o cenário doméstico porque mostram catalisadores positivos para o Brasil no momento em que o pano de fundo global é favorável para emerging markets, mas havia muitas dúvidas a respeito de quanto esse otimismo poderia durar se o cenário doméstico não apresentasse melhora. Em agosto, finalmente vimos essa melhora e acreditamos que tanto o cenário de queda de juros como a discussão antecipada de eleição podem continuar suportando o cenário de ativos de risco aqui no Brasil. Esse foi o nosso cenário econômico do mês de agosto. Quaisquer dúvidas, as nossas equipes, tanto comercial como de economia, estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.